Falando em BWay, professor, deixa eu voltar só um pouquinho na BWay. BWay é marca de whey, né? Marca de whey. Segundo o Bento Ribeiro, né? Bento Ribeiro. Marca de whey protein, BWay. O Bento me deu ideia aí, Interessante essa ideia. Professor. Olha, fazer o hidrolisado, ficar com o já tem o garoto propaganda aqui, que eu tô em busca, hein, mano. Adoro o Bento, cara. O Bento é fantástico. O Bento é muito bom, bom, gente finíssima. Veio aqui, parecia que a gente era brother de infância, né, cara? Foi muito bom esse bate-papo com ele. Cara, realmente o Bento é um cara muito especial. Professor, quando você montou a tua escola... a BWay, lá em Orleans, e aí você tava naquela dúvida, você acabou fazendo a faculdade, mas como que você evoluiu como professor? Como você se encontrou assim, falou, vai ser aqui, eu vou ser professor, porque você também morou fora do país, as pessoas não sabem. Eu nunca cheguei a morar fora, sabe? Eu fui muitas vezes pro exterior, mas sempre pra estudar. Tá. Eu sabe aquela coisa de, eu quero imigrar, eu quero morar fora e não, nunca fiz isso, cara. Então tu ia, passava um tempo e voltava. Como é que essa experiência que tu fez foi justamente pra aprimorar o inglês? Cara, era isso e vontade de viajar. Tá. Pô, todo mundo curte viajar, né, cara? Então eu... Já existia a BWay? Já tava funcionando? Não. Bem antes. Bem antes. Eu era novinho, né? As pessoas podem não acreditar, mas eu já fui novo, né? e eu fui viajar, assim, já fui para alguns países, fui para França também, tá? Sabe? Para estudar um pouquinho. Cara, eu sempre... É aquela coisa, é legal você ir para outro país, aprender a língua, aprender sotaque, as gírias de tal lugar. É bem legal fazer isso. Eu passava assim, um mês, voltava. Depois ia de novo, passava 2 meses, voltava. Né? Mas sempre foi nesse esquema, cara. Nunca foi pra morar, eu nunca tive vontade de sair do país. Legal. Hoje tenho, hoje... Tá uma merda, né? Tá uma merda, cara. Cara... Você acha que vai se aposentar? Você está contribuindo aí? Porra, não contribui mais, cara. Contribui mais. Por isso que é melhor aprender a falar inglês e morar fora do país. Fala inglês, bora. E, professor, dentro do universo do idioma, né, do sotaque, do inglês, qual que foi a maior dificuldade? Qual a maior dificuldade que tu enxerga vinda das pessoas para aprender o inglês? É a fala, é a escrita, é a escuta? As pessoas em geral, experiência minha, né? Pode ser que a sua seja diferente e tudo mais. Mas que eu vejo que as pessoas têm mais dificuldade é para elas entenderem como é que se estuda. Legal. Sabe, não é uma coisa só do inglês, é com tudo, sabe? As pessoas no Brasil, elas acham que estudar equivale a aprender. E são duas coisas completamente diferentes. Você pode estudar e não aprender nada. Faz sentido. Aprender é algo diferente. Então, assim, as pessoas elas costumam levar o aprendizado a uma coisa muito passiva. Sabe aquela coisa, você assistiu a aula, olha, você está assistindo aqui uma aula de matemática, né? O professor foi lá e explicou matriz para você. E você diz assim, entendi tudo. Entendi pra caramba, tô manjando negócio e tal. Só que quando você vai fazer um exercício, você vai errar. Você não vai conseguir, você vai fazer de novo. Você, matemática é uma coisa que todo mundo já estudou e já tentou aprender e se ferrou pra caramba, né? Porque, de novo, uma coisa é você entender, você tá de forma passiva ali olhando a aula. Você não tá aprendendo. Esse é o primeiro passo da aprendizagem. Você só aprende quando você faz alguma coisa. Quando executa, né? Quando executa. É só assim que você aprende. Então, para você aprender matemática, você tem que ir lá, você tem que fazer vários exercícios, várias vezes, até aquilo lá fica quase que automatizado para você. E aí você aprendeu. Sabe, você começa a curtir matemática. Eu adoro matemática. Por quê? Porque você sabe fazer essa porcaria. Né? Agora, se você só olha, entende, mas não aplica, você não bota a mão na massa, cara, você não aprende. Você não aprende. E o brasileiro, quanto ao inglês, ele tem umas coisas muito engraçadas, assim. De vez em quando até alguns alunos meus, assim, me mandam mensagem, que eu falo com todos os alunos, né? Eu tô nos grupos ali, respondo. Hoje à tarde eu estava respondendo. E eles dizem... Jonas, assim, eu já tô legal em inglês, assim. Eu só não falo. Porra! Como assim? Não, que eu consigo ler. Eu já fiz aí
o meu mestrado. Já li Senhor dos Anéis em inglês. Eu fiz meu mestrado e eu consegui, pô, mas cara, não é bem assim o negócio, né? E a pessoa ela tem que começar a estudar do básico mesmo, porque ela nunca botou a mão na massa para falar, para ouvir. Então, como é que você aprende inglês? Falando inglês, escutando inglês, lendo inglês também, né? Escrevendo, mas você tem que falar, você tem que fazer a prática do negócio, você tem que ouvir. Isso é praticar o idioma, né, cara? Não adianta você só entender a aula. Se você foi fazer o meu curso e você só assistir a minha videoaula, não adianta nada. Perfeito. Pode ser uma baita videoaula. Jonas é um baita professor. Fez exercício, foi lá, praticou? Não. Então não adianta nada, cara. Você pode ter o melhor professor do mundo. Se você não sentar a bunda na cadeira e estudar de fato, praticar o negócio, você não aprende, cara. Isso é com qualquer coisa, né? Qualquer coisa, né? A gente tem aqui um quase artista, né? Sim. Um quase artista que faz imitações e tal. Primeira vez que você faz imitação de alguém, ela sai perfeita? Não. Dificilmente, né? Você tem que ir aprimorando, mas você tem que fazer, né? Até um momento que você, pô, agora tá legal. O Olavo de Carvalho, né? O Olavão. Né? Então é só assim que você aprende. Você tem que colocar a tua cabeça para pensar, mas também o bumbum na cadeira para estudar, cara. Você tem que praticar. Você tem que praticar. E assim que nasceu porque existe o método BWay. Uma coisa que a internet criou muito são os métodos, né? Hoje, galera, pra quem não sabe, o método BWay, a BWay Idiomas tem mais de 35 mil alunos. 35 mil. Quando a gente começou a anunciar a BWay, acho que tinha 20 mil. E hoje estamos com 35 mil. E eu me considero parte disso, porque, cara, é impressionante como entra ano, sai ano, a gente tá sempre com o Jonas Bressan e a gente sempre consegue ter bons resultados. Por quê? Porque o professor, ele criou este método. Além de criar um método, que foi uma coisa que a internet ajudou muito, a BWay é extremamente premiada pela plataforma Eduz. Tem até o professor com o troféuzinho, ó. O Matheus vai colocar aqui na tela. O professor, a BWay Idiomas já foi várias vezes premiada pela plataforma Eduz. Olha aí, ó. O professor já ganhou vários prêmios. Então, assim, professor, ainda dentro dessa ideia do aprendizado, do estudo e da execução, como que nasceu o método? Como que tu criou na tua cabeça o método? Porque antes você tinha só o método BWay. Agora você tem o inglês com música, que é uma outra vertente, que eu acho que é uma forma legal de demais, ensinar. Eu curto. E como você toca também, então às vezes você tá em live, você fica... É legal você analisando as músicas. É legal, Aí você é legal. para, ó, agora ela falou isso aqui quer dizer isso. Como que nasceu, como você desenvolveu o método? Tá. Antes do pessoal me cancelar, deixa eu só falar que não é necessariamente um método. A gente chama método aqui no Brasil, mas método é audiolingual e tal. Tem uma outra coisa lá, né, que seria isso, mas a gente chama de método aqui no Brasil, tá? Como é que ele surgiu? Ele surgiu da minha própria experiência em sala de aula. Porque você tem alunos, né, que eles podem estar com a mesma aula e eles têm rendimentos muito diferentes, muito díspares. Né? E, pô, mas o que aquele ali faz que faz ele ser melhor que o aluno B? O aluno A está melhor que o aluno B por quê? O que acontece? Então, no Brasil, por muitos e muitos anos, a gente teve aquela coisa das escolas que você ia 2 vezes na semana. Isso. Famosa terça e quinta. Terça e quinta você tem inglês. CNA. Sei lá, tem várias, assim. Que assim, eu não tô falando mal dessas escolas, não, tá? O que eu quero dizer é porque elas tiveram um papel importante também no Brasil. Elas conseguiram democratizar o ensino de idiomas no Brasil inteiro, cara. Você ia em qualquer canto, tinha escola do IASIG, CCAA, tinha FISC, tinha várias. Várias. Wise Up é do Fábio Augusto? Isso. Eu sou formado na Wise Up. Aí, ó, legal. Então muita gente aprendeu inglês com esses métodos, cara, com essas escolas. Aí tinha a prova do Cambridge, que era super temida, né? Só que, e de novo, elas desbravaram o Brasil, porque você não tinha inglês. Você tinha o professor da escola, que às vezes não falava inglês. Sim. Vai lá, dá a tua aula de inglês aí, né? Você conhece o verbo to be, dá a tua aula. Cara, tem muito disso, né? Só que quem é que realmente aprendia inglês? Era o pessoal que
fazia outras coisinhas, elas botavam a mão na massa, elas praticavam aquilo. Eu lembro de mim mesmo aprendendo inglês, cara. Eu lembro que na época que tinha locadora, né, cara? Locadora. Tu teve locadora? Não, existia locadora, nunca tive uma, né? E existia locadora, eu ia lá, alugava um filme, né? E eu queria ver ele não dublado, eu queria ver legendado. Sim. Porque daí você já ficava escutando, né? Assimilando. Cara, eu fiz uma coisa uma vez que a minha mãe queria me matar, porque eu coloquei uma fita isolante assim embaixo da TV. Caraca! pra não ler a legenda, né? Porque senão tinha... Na época não dava pra tirar, não tinha né? opção, porra, né? Não tinha opção com legenda o áudio em inglês e legenda em inglês. Hoje tem todas as legendas. Hoje tá fácil, né? Hoje tá fácil pra caramba. Então eu fazia muito isso e eu vi que quem tinha o melhor rendimento normalmente era a pessoa que estudava mesmo por conta própria, porque a tua aula, o que você tá fazendo na tua aula é só o primeiro passo. Não adianta muita coisa. Você vai entender? Pô, você vai entender. Mas, cara, você não paga o teu curso de inglês para ver o seu professor falar inglês. É você que tem que falar, pô. É isso mesmo. Não é? E, cara, eu conheço muita gente que faz aula de inglês, vai lá e fica lá, e o professor fala, você entendeu, e você acha que vai falar inglês assim? Você não vai, você tem que praticar, você tem que ter prática constante. E não adianta você estudar 2 vezes na semana. Hoje é minha aula de inglês, na terça. Aí você joga o livro lá no canto e quinta-feira você pega ele de novo, vai pra aula, joga num canto de novo e só vai ver esse livro de novo da terça-feira. Cara, você não vai aprender inglês assim. Não vai, não adianta, a não ser que você seja um gênio, né? Eu nunca vi um negócio desse acontecer. Mas você tem que estudar todo dia. E quando eu falo estudar, cara, não é necessariamente pegar um livro e estudar. É isso também. Mas é você assistir a um filme, uma série, ouvir uma música. É você tá ligado nisso. É você tá... Se alimentar daquilo, né? Cara, tem um monte de canal no YouTube legal pra caramba. Legal pra caramba que é em inglês. Então, uma coisa que você curte, vai lá e assiste alguma coisa em inglês. Aquilo tem muita coisa, muito conteúdo. Hoje tá muito fácil, né, cara? Então, eu notei isso. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa parte que é mais prática e coloquei no curso também. Né? Tem a minha aula, que ela é sempre voltada à prática, né? Sem deixar de lado a coisa mais teórica, a gramática, que muita gente diz que não precisa, né, da gramática. Sim. Tem retardado para tudo no mundo, né, cara? É porque o pessoal acha que gramática, eu acho que lembra daquele professor de língua portuguesa que você tinha na 8ª série, né? Chato pra caramba, te ensinando mesóclise, né? E não Próclise e mesóclise. Cara, e era um saco. Beleza, era um saco. Mas gramática não é isso. A gramática ela é a própria estrutura da língua, né? Você não vai falar que eu bebo água. Para falar eu bebo água, você tem que conjugar o verbo beber, né? Você não fala beber água eu. Só o Yoda. Quem sabe o Yoda, mas o Yoda conjugaria o verbo. Yoda conjugaria o verbo. Então, você não vai conjugar o verbo, isso é gramática, mas é lógico, o ensino, uma segunda língua, uma língua estrangeira, deve estar voltado à tua prática, mas a gramática vai estar ali contida, não é aquela gramática pura que não te leva a lugar nenhum. Perfeito. Você tem que praticar aquilo. Então eu coloquei a parte prática também ali, com exercícios de áudio, de escrita, de fala, né? Você coloca isso, cara, e para com esse negócio de 2 vezes na semana. É todo dia. É melhor você estudar 15 minutos por dia do que 8 horas num sábado, meu amigo. Pode crer. Né? Você tem que ter essa constância no teu estudo, é ela que vai construir o teu aprendizado. Você tá botando a mão na massa, tá todo dia ali estudando, cara, você vai aprender. Alguns mais rápido, outros um pouco mais devagar, normal, né? Porque as pessoas são diferentes. Mas você tem que estudar, você tem que estar ali sempre se colocando, né, à disposição da língua inglesa. Né? Tem gente que muda o idioma do celular, do computador. Legal também, sabe? Pra se testar, né? Pra ter contato com o idioma. É legal. Aí os meus alunos, depois de um tempo, né, eles falam, hoje eu assisti tal canal no YouTube, legal pra caramba. Já tá entendendo. Né? Então, se você já está entendendo assim, você já consegue falar também. Então, toda essa prática ela é muito, muito importante. Ou você coloca a mão na massa, ou não adianta nada. Então, antigamente, de novo, você ia para a escola 2 vezes na semana e você nem praticava. Sim. Né? Às vezes nem na aula você praticava, né? Você ficava lá passivamente,
né, pagando para ver o teu professor falar inglês. Nossa, meu professor fala inglês pra caramba, hein? Olha, é bom pra caramba, eu tô pagando aqui, ó. Ou o professor, ou o pai e a mãe tá pagando pra você, né? É bem mais comum também, né? Mas muito adulto faz isso também. Sim. Muito adulto faz isso, cara. Tem. Tem adulto que faz curso de inglês para mostrar pro chefe que tá estudando, né? Pode crer. Não tenho dúvida disso. Isso é um clássico. É.